Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem, estejam saudáveis, as famílias de vocês também. É importante continuar se cuidando, né? Pelo momento que a gente está vivendo, tá bem difícil ainda. Então, olha só, pessoal, vocês devem ter percebido, né? Os outros professores todos estão indicando isso também, né? Nós começamos o nosso segundo bimestre. Essa semana as aulas começaram a ser postadas aqui no Classroom, ok? Se tiverem alguma dúvida, como sempre, podem entrar no privado e perguntar. No primeiro bimestre, o PET estava dividido, vocês devem se lembrar, em 4 semanas. Semana 1, 2, 3 e 4. Nós fizemos a 1, a 2 e depois a 3 e a 4 juntas. Agora, o PET que nós vamos usar agora no segundo bimestre está dividido em 6 semanas. E a nossa divisão aqui na escola, para que vocês se organizem, a gente pensou na melhor forma possível para vocês se organizarem, nós dividimos o conteúdo da seguinte forma: nós vamos trabalhar as 3 primeiras semanas, agora com essas orientações, e depois posteriormente, né, tem a data da postagem das últimas 3. Então, nós dividimos meio a meio, tá? Só para vocês entenderem aqui, então, no PET do segundo ano, que eu já postei desde a semana passada, só para vocês já irem tomando conhecimento do conteúdo, né? Já teve gente que já fez alguma coisa, até me enviou mensagem perguntando, dizendo que não estava conseguindo enviar. É porque eu não abri uma aba de atividade, eu abri material e aí postei o PET. Agora, essa semana que eu vou postar a atividade para ser feita, tá? E aí, então, observe, na semana 1, pessoal, nós temos aqui o gênero textual a ser trabalhado é o texto de lei, tá? Vem aqui para vocês até um exemplo de um texto de lei, a divisão em partes, né? O que seria a Constituição, a lei maior do país. Aí vem o que é a divisão ali em título, capítulo, seção, artigos, parágrafos, né? De um trecho ali da Constituição, uma vez que ela é um livro, né? Ela é um texto enorme com vários capítulos inseridos nela, né? E aí nós tivemos aqui então um exemplo, tá? Para vocês entenderem o que são esses nomes, alínea, inciso, e aí o material cobra exatamente isso. É uma atividade na semana 1, muito de reconhecimento, de ir lá no texto e pegar a informação, coisas bem simples, tá? Então, se vocês, por exemplo, essa estrutura que eles deram aqui é uma estrutura meio que padrão, eles pegaram a lei maior do país, a Constituição, mas em todos os âmbitos acontecem as elaborações das leis. Então, nós temos em âmbito municipal os vereadores que elaboram. É por isso a importância de pensarmos pessoas que sejam minimamente letradas, né, para ocuparem esses cargos, porque letrada que eu digo não é a pessoa que sabe ler e escrever, é a pessoa que sabe ler, escrever e interpretar, né? Então, porque são essas pessoas que legislam, ou seja, que elaboram as leis. Então, em instância municipal são os vereadores, em instância estadual são os deputados estaduais na Assembleia Legislativa e em instância federal os deputados federais, né, que ficam lá em Brasília. Então, às vezes, quando eu falo assim, no sentido geral, né, claro que tem exceções, mas no sentido geral, as pessoas não dão muita importância quando vão escolher seus deputados, por exemplo, né? E a isso deveria ser dada maior importância, porque são essas pessoas que vão fazer as leis que vão impactar nas nossas vidas depois, tá? Só para vocês terem esse conhecimento. Então, muita gente acha que é o executivo só, né? E a ênfase fica só no executivo e achando que o prefeito, o governador e o presidente que mandam, né? Digamos assim, esse mandam aí entre aspas, né? Na verdade, é muito difícil pensar dessa forma, porque
para se governar, você precisa obedecer sempre leis. E quem faz as leis, novamente voltamos aqui, o legislativo, o poder legislativo. A gente tem 3 poderes, né? Nós temos o poder executivo, que é quem executa as leis, elaborada pelo poder legislativo e fiscalizado pelo poder judiciário. Então, são esses 3 poderes. A Constituição prevê esses 3 poderes e que eles existam de forma harmônica entre si, e que haja sempre, no caso, né, no seu âmbito, mas sem interferir diretamente no outro, a não ser o judiciário, que tem o poder de fiscalizar. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida na semana 1 e na 2, tudo bem, podem perguntar, mas já adianto para vocês que está bem tranquilo, tá? Porque tanto na 1 como na 2 nós temos aqui o trabalho com o texto de lei, tá? Na semana 2 que eles vão falar propriamente da Constituição. Na 1 eles apresentam aqui o que é a estrutura do texto, né? E tal, mas tranquilo, pessoal. Agora, vocês vão sentir uma diferença aqui, ó, 6 minutos, né, no vídeo. Vocês vão sentir uma diferença que quando vocês forem para a semana 3, vai haver uma mudança de assunto total, tá? O gênero trabalhado na semana 1 é o texto de lei, na semana 2 é um exemplo disso, que é a Constituição, e na semana 3 vem aqui o gênero literário romance, tá? E aí você pensa assim, nossa, mas que saco, né? Gênero romance. Gente, vamos tentar tirar qualquer tipo de preconceito relacionado a isso, tá? Primeira coisa, o gênero romance está sendo apresentado aqui para você. Ninguém está pedindo para você ler, embora, se quiser fazer, eu acho válido, super bom, e posso indicar várias leituras para vocês, tá? Mas aqui o PET passa um panorama geral sobre o conceito, o que seria esse gênero, dá um exemplo, um dos maiores romances da literatura brasileira e mundial, do nosso escritor aqui mineiro, né, o João Guimarães Rosa. Eles dão um exemplo aqui de Grande Sertão Veredas, ok? Para quem não sabe, João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais. Já fui lá com os meus alunos fazer excursão algumas vezes, né? Não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar. Cordes significa coração, e Burgo, cidade, né? Cordisburgo, cidade do coração. Então, ele nasceu lá, e lá tem um museuzinho, né? Que é exatamente onde era a casa do Guimarães Rosa, que é um dos grandes escritores da literatura mundial, tá? E aí eles dão um exemplo. Então, só para vocês terem uma noção, pessoal, olha só. Romance não tem nada a ver diretamente, né? Não é sinônimo, que eu quero dizer. Romance não é sinônimo de amor, né? De coraçõezinhos saindo aí. Romance é um gênero textual. Eu que levei todos os meus... Acho que não tenho aqui nenhum romance agora para mostrar para vocês, porque eu me mudei e já levei tudo para minha casa, mas eu tenho vários romances, né? E como eu falei com vocês, posso indicar. E eu tenho romances de diferentes tipos. Então, nós temos, por exemplo, o romance bem conhecido aí, que muita gente confunde até achando que é sinônimo, né? O romance romântico. Nós temos o romance também de aventura, temos o romance indianista, temos o romance de ficção, né? Ficção científica. Então, romance é aquela narrativa, então é um texto narrativo, que você tem uma série de personagens, várias histórias se desenrolando ali naquele texto, e dentro dessas várias histórias você tem uma delas que é a central. Olha, não parece um pouco com a novela que a gente tem passando na televisão? Você tem, na novela que passa na televisão, um enredo, quer dizer, uma história. Essa história é composta de vários personagens, mas você tem aquele núcleo central. Você tem o protagonista, o antagonista, que é o que se choca com o protagonista, né? O vilão, digamos assim, ou a vilã, né? Eu tô usando no masculino, mas aí vocês sabem que pode
Isso pode alterar. Então, a gente tem sempre aquele núcleo, aquela história central que move a novela. Por exemplo, essa novela que acabou, né, da procura do filho que foi roubado, né, o Amor de Mãe. Você tinha ali qual era o eixo central da história. A mãe que saiu do interior do Nordeste e veio para o sul do Brasil procurar o seu filho. Isso é o motor da história. Então, no romance você também tem isso nessa narrativa. Uma história central, vivida por um personagem ou personagens centrais. E paralelamente a essa história central, você tem outras histórias que vão se desenrolando, tá? Então, só para vocês terem um exemplo, digamos assim, tô desenhando um exemplo para vocês. Não confundam, porque na literatura tem o gênero novela também, que não é, logicamente, essa novela que a gente assiste na televisão, tá? Literatura é literatura, o que passa na TV, folhetim de TV é outra coisa, tá? Só para vocês entenderem então. Então, alguns exemplos, né? Machado de Assis, por exemplo, foi um grande escritor de romance, de crônica, de conto, de poesia, mas os romances do Machado de Assis, dele como escritor, né, é o que eu mais gosto. Romances e crônicas, por exemplo. Contos, melhor dizendo. Romances e contos, é o que eu mais gosto de Machado de Assis. Tem outro escritor favorito, que é José Lins do Rego. É um escritor que é mais conhecido no Nordeste, mas é um grande escritor da nossa literatura. A Globo, inclusive, já fez um especial, uma série dele chamada Riacho Doce, é dele, né? E ele tem obras assim belíssimas e que compuseram o que ele chamou de ciclo, os estudiosos chamaram de ciclo da cana-de-açúcar. É sobre ele que eu fiz a minha dissertação de mestrado, né? José Lins do Rego e as obras dele do ciclo da cana-de-açúcar. E aqui no livro, no PET, ainda citam outros exemplos, né? Como Raquel de Queiroz, que também é contemporânea desse que eu comentei, José Lins do Rego, né? Ele escreveu o 15. Nós temos a Luísio de Azevedo, que escreveu bem antes deles, aí já no século XIX. Ele escreveu um livro que eu adoro, chamado O Cortiço, muito bom também, da fase naturalista, excelente. Então nós temos no Brasil uma literatura assim maravilhosa. Quem quiser, tiver curiosidade, que tiver interesse, pode me mandar um WhatsApp me perguntando: professora, por favor, me indica um romance. Nossa, eu vou adorar, né? Eu vou ficar super feliz de ler essa mensagem, tá? Então aí na semana 3 vocês têm então esse gênero textual ser trabalhado, tá? E aí não se preocupe, como eu falei, porque as questões são baseadas nos trechos dados aqui de leitura no próprio PET, tá? Qualquer dúvida, então, pessoal, podem me chamar lá. No mais, bom trabalho para vocês e estamos aqui para o que vocês precisarem. Beijinho!